Biosfera no ar pela sustentabilidade do planeta. Aqui é o seu canal da educação ambiental. Hoje no programa Biosfera nós vamos falar sobre raias mantas e para isso eu vou conversar com o diretor do projeto Mantas do Brasil, Guilherme Codja. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, e você? Guilherme, raia é tudo igual? Não, são muitas espécies de raias. As raias de mar também e as raias de rio. Vou conversar com o Ricardo Cardoso, oceanógrafo aqui do Aquário de São Paulo. Tudo bem, Ricardo? Bom, tudo jóia. Quais são as espécies que a gente tem aqui no Aquário de São Paulo? Bom, a gente tem aqui no Aquário de São Paulo de água salgada, a gente tem apenas uma espécie, que é a raia prego. A raia prego ela é bastante abundante no nosso litoral, essa espécie de raia. Ela não se encontra, pelo menos não nesse momento, em situação de ameaça de extinção. O que o pessoal mais conhece são as raias de fundo, né? Aquelas que ficam no fundo da areia, como essas que você tem aqui no Aquário de São Paulo. E o nosso projeto ele trabalha com a maior raia do mundo, que é a chamada raia jamanta ou raia manta, que é a espécie Manta birostris. E é uma raia bastante diferente, não só pelo seu tamanho, mas principalmente porque ela não vive no fundo. Ela vive navegando e é uma espécie migratória que faz grandes migrações nos nossos oceanos. A espécie manta é a maior raia do mundo. Pode chegar a 7 metros da ponta de uma nadadeira à outra. Pesa quase 2 toneladas e seu hábito é navegar a meia água. É uma raia que é fácil de ser observada aqui no Brasil? Bom, em tese, elas estão no nosso litoral brasileiro durante o ano inteiro. No nosso projeto, Mantas do Brasil, ele estuda essa espécie no Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, que fica a 36 quilômetros da costa, saindo da cidade de Santos, em alto mar. Por quê? Porque essas raias, elas aparecem na nossa região aproximadamente entre maio e setembro, ou seja, o inverno, com um grande pico de aparições em julho, que é quando nós temos o maior número de encontros com os mergulhadores e quando nós aproveitamos para fazer a marcação por satélite para descobrir as rotas migratórias que elas estão fazendo atualmente. As raias de fundo têm o corpo comprimido como se estivesse deitada com a barriga para baixo. Sua boca está localizada para o fundo. Sua maioria também, raias de fundo, possuem uma cauda, diferencia tamanhos de cauda para algumas espécies, mas possuem na cauda e um ferrão. Grande diferença dela, inclusive, entre essas raias que nós comentamos de fundo, é que ela sequer tem como proteção o esporão ou ferrão que muitas pessoas conhecem e muitas vezes até temem, né, nas raias que vivem no fundo, porque ela não precisa mais dessa defesa, porque ela não vive mais no fundo, como eu disse, e apesar de todo esse tamanho, toda essa imponência, ela também tem uma grande boca e por isso ela filtra o plâncton. Ela usa essa grande boca para passar a água por dentro do seu corpo e através das suas brânquias e as suas fendas ela tem elementos que filtram o plâncton da água, são dissolvidos e trazem a sua alimentação. Assim como o tubarão-baleia, por exemplo, é o maior peixe do mundo e sequer tem dentes. Ele é um filtrador de plâncton também. A principal característica que eu acho desse animal é o tamanho do seu cérebro. Ele tem um cérebro muito grande, é considerado inclusive o maior cérebro dentre os peixes dos oceanos, proporcionalmente ao seu tamanho. Ele é comparado até ao cérebro de um pequeno mamífero. E como nós vemos que quando os mergulhadores se encontram com ela, tem uma série de interações, parece que elas vêm olhar o mergulhador olho no olho. Então a gente imagina que esse cérebro realmente exerce funções muito interessantes que nós ainda estamos longe de descobrir, mas estamos pesquisando. E são espécies alvos fáceis da pesca predatória? Bom, pelo menos no Brasil, elas não são alvo de pesca predatória. Infelizmente elas caem em redes, geralmente redes de emale, que buscam outro tipo de pescado, né? Agora isso ocorre com uma certa frequência, o que nos causa certa preocupação, principalmente na região sul e sudeste do Brasil.
Você imagina que essa raia ela tem um ciclo de reprodução muito lento. Então você tem uma fêmea que ela engravida a cada... Ela pega um intervalo entre uma gravidez e outra entre 1 e 2 anos. Depois de engravidar, ela tem uma gestação de média de 12 meses, ou seja, 1 ano. E depois apenas um filhote nasce. Então o grau a capacidade de repovoamento, caso ela seja muito pescada, é muito baixo. Diante, por exemplo, de uma preocupação como essa, quais são as atitudes, as ações, a questão de educação ambiental faz parte também do projeto para que as pessoas não realizem a pesca predatória de uma espécie como essa? Sim, o projeto ele tem um viés muito forte de educação ambiental. Nós fazemos cursos gratuitos, não só para mergulhadores, mas para públicos como as crianças que você viu hoje aqui no aquário, em escolas, mostrando a importância desse animal no nosso ecossistema marinho. Na questão da pesca, como nós participamos também de 2 conselhos de áreas marinhas protegidas, e nesses conselhos nós temos a participação de toda a sociedade. Nós temos a participação de colônias de pesca, do pessoal da pesca industrial, pesca comercial como um todo, e eles também estão cientes e são conscientizados dessa importância, até para que evitem a retirada da água simplesmente para esse bicho morrer, porque ele não é utilizado comercialmente, e é possível salvá-lo caso haja uma pesca incidental. Chegamos no tanque das raias de água doce. Exatamente, a gente tem aqui um tanque que a gente chama de médios amazônicos, ele tem um grupo de peixes da bacia amazônica e é nele que a gente expõe as 2 espécies de raia de água doce que a gente tem. Agora eu observei ali, Ricardo, que elas têm uma pigmentação completamente diferente, né? Por quê? As raias de água doce, elas têm, na verdade não só as raias de água doce, né? Todos os animais, eles desenvolvem a textura do seu corpo, a sua coloração, baseada no ambiente onde eles vivem, né? E visando o quê? Visando você conseguir se mimetizar nesse ambiente, se esconder nesse ambiente, tanto de um predador, quanto se manter invisível para uma presa que você esteja pretendendo capturar, né? Então as raias desenvolveram esse tipo de pigmentação para, digamos assim, se misturar com o fundo dos rios onde elas ocorrem, para evitar, por exemplo, que sejam facilmente visualizadas por predadores. Intervalo rápido e já voltamos aqui no programa Biosfera. Você pode participar, biosfera@boavontade.com. E no próximo bloco a gente continua falando sobre raias.